Tô lendo um livro que se chama O Custo do Discipulado. Um livro muito, muito bom. Acredito que eu já tenha falado dele em algum outro vídeo que eu tenha feito. Ele é um livro curto, mas ele é um livro extremamente bom, muito bom mesmo, eu recomendo. E tem uma hora que vem uma frase que me impactou bastante, me deixou bem reflexivo. Essa frase é mais ou menos assim: se você deixasse tudo por Jesus, você ainda seria feliz? Pensa na sua vida, se você deixasse sua família, se você deixasse suas riquezas, se você deixasse suas dívidas, acho que se você deixasse suas dívidas, sim. Mas assim, pensa todas as coisas que te deixam feliz. Comida, roupa, família, sei lá, lazeres, tudo, tudo, tudo. Você seria feliz com Jesus? Essa é uma pergunta que prova muito do nosso coração, porque ela faz com que a gente reflita como que tem sido o nosso relacionamento com Ele. Porque vão ter momentos onde a gente pode falar que sim, são momentos onde a gente está espiritualmente muito bem. E tem momentos onde a gente pode duvidar de nós. Que a gente fica com aquela pulga atrás da orelha pensando, pô, mas aquela coisa, se tirar, será que eu vou conseguir ser verdadeiramente feliz? A verdade é que hoje em dia a gente tem vários deuses. Eu, pelo menos, luto para tentar eliminar todos eles da minha vida. Mas muitas vezes é muito desafiador. Porque um deus da nossa vida pode ser literalmente qualquer coisa. Pode ser uma Netflix, que a gente não consegue abrir mão. Ah, aquela série é a minha favorita, eu assisto sempre. E aí eu fico viciado nela e por causa disso me atrapalha espiritualmente. Ou meu Deus pode ser, por exemplo, as finanças, o meu dinheiro. E eu deposito toda a minha fé, toda a minha confiança nele. Então, eu tenho ali uma grana guardada e isso me traz uma certa segurança e um certo conforto. Porque, se eu não vou ficar sem comida, eu não vou ficar sem alimento, vai estar tudo certo. Tem aquela reserva, tem aquele dinheiro. E podem ser diversas outras coisas. E eu fiquei refletindo nisso. Eu acredito que todo mundo em algum momento da vida deve fazer essa pergunta. E inclusive toca no ponto da felicidade. Porque a nossa felicidade verdadeira, muitas vezes... na verdade, a felicidade verdadeira é encontrada em Jesus. Mas a gente pode se enganar, tentando ser feliz em coisas que não dão valor, em coisas que não são eternas, em coisas completamente supérfluas. Vou contar uma coisa pra você, um detalhe da minha vida. Não sei se eu já falei isso em um outro vídeo, mas eu gosto muito de jogar. Eu gosto de jogar videogame. Quando você vira um adulto e você começa a ter responsabilidades, seja trabalho, sua vida pessoal, enfim, várias coisas pra resolver, você não tem tanto tempo. Só que em vários momentos da minha vida, eu jogava tanto. Teve um momento, inclusive, que eu tava jogando com os meus amigos, há meses atrás. Talvez ano passado. E eu passava literalmente o fim de semana inteiro jogando. O sábado inteiro jogando. Isso aconteceu algumas poucas vezes, talvez uns 4 ou 5 finais de semana. Eu ficava o dia inteiro, literalmente. Aquilo me trazia uma alegria e um êxtase muito profundo. E eram momentos onde, eu não lia a Bíblia, eu não orava. Pelo menos no sábado. Eu pensava assim, nossa, eu quero acordar pra passar o dia inteiro jogando com os meus amigos, pra passar o dia ali na diversão. E eu acabava substituindo Deus, eu acabava colocando meu coração nesse pequeno Deus, né, nesse deusinho aí, que era o entretenimento. E às vezes eu posso fazer isso com literalmente qualquer coisa do dia a dia. E assim, tem uma história que realmente aconteceu do jovem rico e que faz total conexão com esse tema que a gente está conversando. Eu queria ler um pouquinho com você, que fica em Marcos 10. Eu não vou ler a história inteira, eu vou até dar uma resumida aqui, tá? Em Marcos 10, quando a gente começa aqui, no versículo 17, a Bíblia diz que quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se colocou em joelho diante dele e lhe perguntou: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então foi extremamente interessante que o jovem rico ele queria entender. Ele sabia da importância de herdar a coisa mais preciosa que existe, que é a salvação, que é a eternidade. Porque todas essas coisas que eu te falei, e talvez coisas que você tenha com pequenos deuses, coisas que te dão prazer e que você acaba substituindo Deus, são completamente passageiras. E aqui ele queria encontrar o significado profundo da vida, aquilo que ia dar sentido para a humanidade dele, que não são as coisas passageiras, que é justamente o que Salomão disse, que é esse anseio pela eternidade. E qual foi a resposta de Jesus? Primeiro ele questiona, né, porque você me chama bom, e ele fala que ninguém é bom a não ser Deus. É interessante essa pergunta que ele faz. E ele continua:
Você conhece os mandamentos, não matarás, não adulterarás. E continua e ele fala, mestre, mas eu tenho feito tudo isso. E ele fala, legal, só que lhe falta uma coisa. Ele diz aqui, vai e venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se com tristeza, porque tinha muitas riquezas. É uma história que eu fico triste, para ser sincero, porque antigamente, né, naquele período ali, o povo judeu ele via a riqueza como algo bom, como uma bênção de Deus, realmente. Então eram pessoas, quem tinha dinheiro era vista com bons olhos, e espiritualmente falando também, como se Deus estivesse na vida daquela pessoa. Então ele achava que estava cumprindo tudo de forma perfeita, eu estou fazendo tudo, eu sou até abençoado, eu tenho dinheiro. E Jesus diz, vai e venda tudo, porque ainda falta isso para você. Porque o coração dele, a segurança dele, estava 100% atrelada àquilo. A identidade estava justamente atrelada às riquezas que ele tinha. Então talvez na cabeça dele, por eu ter esse dinheiro, tá tudo bem, tá tudo certo, eu não sei mais o que eu preciso fazer da minha vida, tô cumprindo todos os mandamentos. Só que ele não tinha entendido que para ele obter a salvação em Jesus Cristo, ele tinha que abrir mão desse pequeno Deus, desse pequeno falso Deus. É arrancar isso e colocar Jesus naquele lugar. É entender que aquilo vai perecer e que aquela segurança ela é falsa. Cada coisa que a gente tenta substituir Deus é falso. Em tudo. Um relacionamento nunca vai conseguir preencher o buraco que Deus preenche. Dinheiro, um trabalho, tudo que a gente tenta colocar nossa identidade, sonhos e viagens, nada disso. Nada, nada. Essa é a verdadeira felicidade. E quando eu volto para aquela pergunta inicial, será que a gente seria feliz abrindo mão de tudo? Se a gente consegue responder um grande sim, a gente conseguiu entender. A gente conseguiu entender essa verdade. Mas a realidade é que em muitos momentos, talvez a resposta seja não. E o que a gente precisa fazer é não só entender isso, mas tentar trabalhar para conseguir abrir mão, para conseguir vender essas riquezas para Deus. É um trabalho verdadeiramente desafiador. É desafiador. Eu tive que reconhecer aquilo, né? Voltando para minha história lá naqueles finais de semana, tive que reconhecer que eu estava viciado, que eu estava errando, que eu estava pecando contra Deus e abrir mão daquilo e vender e falar, não quero mais, tudo bem, vou voltar o meu coração para Deus. Eu vou voltar porque já não tá funcionando, eu tô longe dele e eu não quero ficar longe. Eu não quero perder esse presente maravilhoso, que eu canso de falar como o céu é maravilhoso. E a gente precisa todos os dias renovar nossa mente pensando nisso. Porque é muito fácil no dia a dia desanimar, é muito fácil no dia a dia perder essa fé. Mas quão maravilhoso vai ser quando chegarmos lá com uma família e vai estar tudo lindo, maravilhoso, vai ser tudo perfeito. Só que a gente corre o risco de acontecer o completo oposto. E que acontecer igual o jovem rico, de falar, não, eu não quero abrir mão. Pra que eu vou abrir mão? Tá tudo tão bom e maravilhoso. Só que, de novo, é passageiro. E aquilo vai passar. E o que vai sobrar no fim das contas é uma felicidade? Será que vender tudo, ou melhor, não vender as coisas, vai trazer a felicidade? Ou será que continuar com Jesus vai nos tornar felizes? Essa é uma pergunta realmente para a gente refletir, eu e você juntos aqui nesse diálogo, nessa conversa. É até interessante também algo que eu queria comentar, porque muitos podem acabar se confundindo, né? Porque ele fez esse questionamento pro jovem rico, do tipo, vende todas essas coisas que aí você vai herdar o reino dos céus. E aí alguns vão utilizar essa passagem para falar, a gente precisamos fazer um voto de pobreza, Deus se alegra na pobreza, quer que todos sejam pobres, humildes, enfim, lascados. Só que não é isso, é onde está o nosso coração. Porque o jovem rico, a história poderia ser diferente. O jovem em sua família, o jovem em seu relacionamento, o jovem em seu entretenimento. De novo, é o que ele coloca, o que a pessoa coloca as suas esperanças ali. A sua verdadeira felicidade e identidade também. Então não é só atrelado a riquezas. Esse foi o ponto da história. Mas Jesus poderia falar sobre qualquer assunto hoje. Por isso que isso corta tanto os nossos corações, o meu e o seu. Porque, como eu disse, cada um tem uma coisa que sabe que é difícil de largar. Que fica ali, mas eu tenho isso aqui que é tão bom. Eu sei que desagrada a Deus. Mas eu não quero abrir mão disso por causa de Jesus. E ele sabe.
E ele fica ali, olha filho, por favor, só falta isso pra dar tudo certo. Só falta isso pra gente estar 100% juntos. Em muitos momentos onde a gente acaba tendo aquele coração do filho pródigo, né, de abrir mão de tudo pra viver as coisas do mundo, muitas das vezes ele chega e fala, falta só uma coisa pra você abandonar, e é sempre assim. Seja um relacionamento tóxico ou um relacionamento que não agrada a Deus, seja um trabalho que consome completamente sua energia. E olha só, trabalho, a gente vive numa cultura workaholic, que trabalha muito. Tem alguns que não trabalham, eu fiz um vídeo também sobre isso, que tem alguns jovens muito preguiçosos, mas também tem muitas pessoas focadas até demais, que chega um ponto onde elas veem o saldo em conta, chegando todos os meses ali, tantos benefícios, tantas coisas, e pensam, nossa, pra que eu vou abrir mão de um trabalho tão bom pra crescer com Deus? Isso não faz sentido nenhum. Eu acordo 6 horas da manhã, saio de casa às 7, trabalho o dia inteiro, chego em casa cansado, mas vale a pena. Porque no fim eu tenho um bom salário. E com esse bom salário eu posso fazer diversos tipos de entretenimento diferente. Posso viajar, posso ir pra Europa, posso conhecer Paris. Tudo bem, você pode estar em Paris e o seu coração, como é que vai estar? Vai estar longe de Deus ou vai estar próximo de Deus? Eu prefiro 1 milhão de vezes passar minha vida inteira sem conhecer país nenhum, mas eu estar bem com Deus, do que eu ter tanto dinheiro que eu posso conhecer o mundo inteiro e perder Jesus. Tem uma escritura que também fala isso. Do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a si mesmo? Tem muita gente que tem muitos sonhos hoje em dia. Tantos jovens que sonham em fazer intercâmbio, em ter um bom trabalho, em, sei lá, construir família, em ter carro, em ter casa, em ter tantas coisas, que se esquece que às vezes o que a gente deveria estar realmente preocupado é como está a nossa caminhada. E isso não é que ter essas coisas é ruim. Seria muito bom poder fazer uma viagem de vez em quando. Seria muito bom poder ter as suas coisas. Correr atrás disso, óbvio, e faz parte também do ser humano, né? De construir família, etc. Só que isso nunca pode substituir o nosso coração por Deus. Nunca, 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 jamais. E isso pode entrar de uma forma muito sutil, mas se a gente reconhece, aqui, de novo, essas perguntas, todo esse diálogo que a gente está tendo, monólogo, não é um diálogo, monólogo aqui, reflita sobre sua vida. Se tem algo que está difícil de você tirar, que está difícil de você cortar, ora por isso, coloca aqui nos comentários pra gente orar, se ajudar. De novo, a gente é uma comunidade aqui que eu tô querendo formar pra gente orar uns pelos outros de verdade, ok? De verdade. É com o intuito de se ajudar, porque a oração ela é poderosa e eficaz também, muito poderosa. Ela é poderosa para curar, ela é poderosa para diversas coisas. É literalmente uma ponte entre o céu e a terra. Eu gosto de pensar dessa forma. É uma ponte onde a gente está aqui na terra e a gente cria uma conexão direta com o céu e acesso ao Criador. Então, juntos a gente consegue, juntos com Deus e juntos como comunidade, como cristãos, se apoiando e se ajudando, fechou? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve também nesse canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!